Muito interessante, muito conhecido, talvez um dos mais difíceis de se tratar, é amor. Com especificidade, o primeiro amor. Talvez eu não seja a pessoa certa para falar sobre o primeiro amor, né? Porque em 14 anos, eu assumi um coral de 40 pessoas. Eu já tocava teclado na época, sabia clave de Fá, precisava de alguém para ensaiar o tenor e o baixo, e só tinha eu, nessa idade, que sabia clave de Fá. Os de mais idade apresentavam um certo problema, um cansaço, e aí eu era maestro de coral, e eu queria beijar, eu queria beijar muito. Sabe quando você quer beijar muita boca assim? E minha mãe falava assim: você é maestro, maestro não beija. Eu falei: mas eu não pedi, mãe, eu pedi para ser maestro, eu queria muita boca na minha frente. Minha mãe falou assim: maestro não beija, menino. Fazer o quê? Mas eu estou fazendo uma menção aqui. Quando a gente fala primeiro amor, quando a igreja prega, quando o pregador fala de primeiro amor, a gente é arremetido contra uma realidade que nos faz lembrar da nossa infância. O que é o primeiro amor? É aquele amor que, quando você se apaixona, olha a palavra, apaixona. Essa palavra, irmão, é perigosíssima. Amor não tem nada a ver com paixão. Amor é um sentimento nobre, duradouro e específico. Paixão é um sentimento também que pode virar amor, mas ele é envolvido de encantamento e também de deixar a pessoa ensandecida. Muitas pessoas se apaixonam, confundem com amor, tomam decisões duradouras no momento de paixão. E isso dá problema, dá ou não dá? Você que é casado, dá problema ou não dá? Dá. Porque muita gente casou quando se apaixonou e não quando amava. Depois que a paixão ela declinou um pouco, você caiu em si e disse: não era amor. Não é? Nós aprendemos com a infância que o amor, ele deixa a pessoa, às vezes, cego, surdo e mudo. E tem até um versinho que diz: o amor é nada, o amor é tudo, o amor é cego, o amor é mudo. Se queres saber o quanto te amo, multiplique as estrelas do céu pelas águas do oceano. Uma grande mentira, né? Mas eram os versinhos que a gente escrevia na época de paixão. Quer saber o quanto te amo? Multiplica as estrelas do céu pelas águas do oceano. Então, depois que casa, que vem as crises, as dificuldades, esse amor despenca, a gente cai na realidade, e aí vem os conflitos. Mas não é desse amor que nós vamos falar. Nós vamos falar de um amor que entrou em voga porque um dia um doutor da lei quis como que encurralar o Senhor Jesus, que vinha com uma carreira brilhante de pregar novidades e um evangelho que revolucionou. E esse doutor da lei fez uma pergunta assim, bem objetiva a Jesus. Você pode abrir aí no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar. Sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? O escriba fez essa pergunta ao Senhor Jesus. Vocês estão conseguindo ler ali, não? Tá? E o 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é:
Aí ele dá uma resposta complexa, longa. É dessa resposta complexa, longa, que a gente tira a resposta objetiva. Primeiro ele dá uma resposta complexa. É da complexa que a gente tira a objetiva. Ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa citação é o Shema. É o Shema que a criança aprende antes de falar papai ou mamãe, ela já fala Shema. E o Shema resume essa expressão: ouve, Israel, o Senhor é único, Ele é o nosso Deus. A criança, antes de papai e mamãe, ela aprende a falar Shema. E aí vem a resposta. A resposta, qual é o primeiro mandamento? É essa: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Alguém aqui tem coração? Amém. Então nós vamos falar sobre essas particularidades aí, para a gente perceber a complexidade dessa resposta. De todo o teu entendimento, pulei, né? De toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Esse é o grande mandamento. Agora observe uma coisa. Vocês percebem a complexidade dessa resposta? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Então, eu já quero desafiar vocês a fazer uma investigação rápida, silenciosa, íntima e pessoal. O amor que você tem a Deus envolve todas essas áreas? Todo o teu coração. O que é o coração? Primeiro nos foi ensinado que o coração é uma bomba cardíaca, que ela impulsiona sangue para baixo, e as panturrilhas, que são chamadas de panturrilhas, é um nome técnico, mas as panturrilhas fazem o papel do coração, que empurram o sangue num imenso retorno venoso. Então o coração empurra o sangue para baixo e as panturrilhas empurram o sangue para cima, senão o sangue ficava lá embaixo, não voltava para os pulmões nem para o coração. Olha que coisa interessante. De todo o teu coração. Nós sabemos e entendemos que o coração é uma bomba, mas quando a palavra de Deus se refere a coração, então a gente precisa fazer uma análise minuciosa. Por quê? Porque essa palavra coração, ela é mencionada 600 vezes na Bíblia. Quantas vezes? 600. 80% de 600, 400 vezes, ela se refere a sentimento, emoções, vibração, decisões inadequadas, desejos, vontade de dar vazão ao que o corpo quer. E apenas 120, para inteirar os 600, apenas 120 quer se referir a decisões acertadas, inteligentes, projetadas, passos firmes, pessoas que usam a razão e a memória daquilo que ela acumulou ao longo de sua experiência de vida. Então, quando você lê a palavra coração, cuidado, olha só, 17:9 de Jeremias: mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, e perverso. Então o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas.
coisas. Se eu posso considerar o diabo, Satanás e seus anjos uma coisa, o coração é mais enganoso do que essa coisa. E a gente, doutora Jordânia, a gente sofre quando a gente manda uma pessoa com conflitos internos falar com um psicólogo que não é cristão, porque o psicólogo que não é cristão, às vezes ele usa essa expressão assim: vai lá, sai do armário, ouve a voz do seu coração. Irmão, se você ouvir a voz do seu coração, você vai à bancarrota. Porque o coração, segundo a palavra de Deus, é mais enganoso do que todas as coisas. Eu vou perguntar, você não vai levantar a mão, nem vai sorrir, tá bom? Você vai responder para você. Quem casou aqui porque ouviu a voz do coração? Deu problema, não deu? Não responde. Por quê? Porque ele não agiu com inteligência. Olha, o nosso coração está onde? Dizem que ele está aqui. Dizem que ele está aqui. Ele está no meio, uma parte dele que é do lado esquerdo. Ele está embaixo dessa solda das costelas chamada externo, que é uma cartilagem que se movimenta para a gente respirar. O coração está aqui. Mas observe uma coisa interessante. Guarde isso, hein? Permita-me, senhoras e senhores, muitas pessoas, quando tomaram decisões pelo coração, estavam ouvindo o menor membro do corpo, que não tem cérebro. Aí deu ruim, sim ou não? Aí deu ruim. Por quê? Porque tem pessoas que casam com membro do corpo, não casa com aquela pessoa maravilhosa, aquela personalidade linda, aquela pessoa pronta. Ele casa com um membro do corpo. E aí quando aquele membro para de funcionar, nós temos um problema, né? Ou vários. Sim ou não? Vocês estão entendendo, irmãos? Agora olha só: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então ele pode ser decisivo nas suas escolhas, ou ele pode ser neutralizado nas suas escolhas. 4:23 de Provérbios. Contudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nesse texto, o coração já não é aquela bomba, já não é o centro das emoções, já não é o centro dos desejos, não é o centro de decisões inadequadas e precipitadas. O coração já é um DVD, uma memória RAM, que aglutinou experiências boas e ruins, e agora ele está preparado para, com discernimento, agir. Então, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu. Mas não é esse coração que pulsa, não é o coração que se precipita, não é um coração que ele se movimenta e movimenta partes do nosso corpo quando excitado. É o coração que age com racionalidade. Agora, preste bem atenção: nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Será que a gente realmente ama a Deus de todo o coração? A irmã usou uma expressão aqui, barganha. Pastor falou barganha, interesse, negócio. Será que são as decisões inteligentes que nos faz amar o Senhor? Ou a gente está usando o Senhor como SAMU, como resgate, como ambulância, que nós chamamos quando nós estamos passando muito mal? Será que nós estamos amando a Deus com inteligência, com frieza, porque Ele é santo, porque Ele é bom, porque Ele tem coisa boa para nós, porque Ele cuida de nós, enviou o Seu Filho para nos salvar, ou porque nós estamos movidos de um movimento e a vontade de trocar alguma coisa com Ele, porque nós sabemos que Ele tem muita coisa para dar e nós temos muita coisa para pedir?
Será que amar a Deus de todo o coração é amar de qualquer jeito, chegando em qualquer hora, se vestindo com qualquer roupa, falando, andando com qualquer pessoa, sentando em qualquer setor, vivendo de qualquer jeito? Será que amar a Deus de todo o coração é levar uma vida distraída, esquecendo-se que nós somos sal da terra e luz do mundo? Então, amar a Deus de todo o coração envolve inteligência. A inteligência do capítulo 12 de Romanos, quando ele diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não é de ração, não é de raça, mas é de raciocínio e é de razão. Será que nós temos adorado, servido ao Senhor com raciocínio e com a razão de ser? Então, o primeiro amor, ele se instala quando a gente aceita Jesus, e depois as dificuldades vão fazendo com que a gente relaxe um pouco esse primeiro amor, e aí a gente fica um pouco distraído na nossa caminhada cristã, e passa a desaperceber, presta atenção, a gente passa a desaperceber aquilo que nós precisamos fazer, como devemos agir e a quem devemos socorrer. O primeiro amor, por incrível que pareça, ele está voltado para o que fazer, com quem fazer e que hora fazer. Primeiro amor. Tem crente, irmão, que ele fica assim, ó, lá na frente, balançando, tá vendo? Distraído, não se resolve, ele quer ser útil, mas ele não se firma, os pés, as pernas estão frouxas, ele ainda não entendeu o que é primeiro amor. Como esse pedestal aí, que ele é muito útil, mas num lugar plano. Se colocar ele num lugar que tem pequenas ondulações, já não pode contar com ele. Tem crente que se você colocar ele num lugar que ele tenha um bom descanso, um bom apoio, ele fica. Mas quando você coloca ele num lugar crítico, que precisa que ele se equilibre, ele fica balançando. A exemplo desse pedestal, né? Que é um aparelho espetacular, separado para a obra do Senhor, mas que ele está precisando de apoio psicológico. Esse aqui já sabe o que é. Esse aqui está decidido, esse está no primeiro amor. Aquele ali precisa de tratamento. Então, irmãos, eu quero convocar os irmãos para uma coisa. Você tem servido ao Senhor com inteligência? Inteligência? Racionalidade? A racionalidade faz você se apresentar de qualquer jeito? A racionalidade permite que você chegue a qualquer hora? A racionalidade permite que você dê seu nome falte? A racionalidade permite que você não leve as coisas de Deus a sério? Mas quando você precisa de Deus, você sabe onde buscar e sabe que hora você quer receber, sim ou não? Mas para entregar você atrasa, mas para receber você quer naquela hora, só que para entregar você atrasa. Você tem seriedade quando a coisa diz respeito a você, mas você tem uma certa distração quando a coisa se refere a você entregar. Quem está entendendo? Segundo passo, olha lá. De toda a tua alma. Nós sabemos, é sabido, todos sabem que a alma é a sede das emoções. É na alma que está plantado, frutificam, são produzidos os desejos, os sentimentos, as emoções. Também é na alma que se manifesta a ansiedade, a vulnerabilidade, a volatilidade. É na alma que se encontra um campo de batalha, onde Satanás sempre vai vencer você na alma, se o seu espírito estiver amordaçado ou raquítico. A alma
É um lugar que você precisa drenar situações. Você precisa descartar emoções negativas. A alma é um lugar onde você precisa irrigar com boa leitura. A alma é uma coisa que você precisa tratá-la com carinho, porque a alma, como sede das emoções, ela pode te dirigir para o bem e ela pode te fragilizar para o mal. E o texto diz: amar o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua. Então você precisa saber que você tem uma essência dentro do seu ser chamado alma. O ser humano, ele é portador de uma natureza tricotômica, composta de corpo, que é o invólucro da alma do espírito. Alma, a sede das emoções, e o espírito, a sede da espiritualidade, a sede de Deus. Aleluia. Quando nós sabemos que a alma tem um quê para fraqueza, nós precisamos intensificar os cuidados na alma. Porque se a gente não intensificar os cuidados na alma, a alma silencia, neutraliza, amordaça, algema o espírito. Então o espírito fica sempre fraco, porque quem está mandando naquela natureza tricotômica é a alma. Agora eu pergunto para vocês: onde é que se manifesta a paixão? Na alma. Quando alguém passa cheiroso assim, você fala: esse pezinho aqui foi a alma que bateu. E quando ela vai, você fala aleluia. E quando ela vem, você fala glória a Deus. É a alma. Não tem nada de espiritual. E quando vem aquele cara com um abdômen trincado assim, e aquele peito de pão, você fala aleluia. Isso é alma, pura alma. Você quer ver? Vocês já passaram por isso, que eu sei. Você está aqui em jejum, consagração, fecha os seus olhos, levanta a mão e segura no metrô. Daqui a pouco alguém encosta no seu braço. Aí você... Se você é homem e quem encostou é uma loira, você não se importa. Mas se for um negão, tem bunda de vagão. Mas você percebe que quando é a loira que encosta, está um arrepio, e aquilo ali é atraente, é gostoso, suscita. Lázaro sai da cova. Eu não estou entendendo porque vocês estão rindo. Estou falando sério. Aqui nós estamos falando sério, viu? Aqui é muito sério. Vocês percebem a potencialidade da alma? Agora fala para a alma que você tem que subir no monte. Ela fala: todo mês? Já não subiu em janeiro? Fala para a alma que você tem que jejuar toda quarta-feira até meio-dia. A alma fala assim: tá de brincadeira, né? Fala para a alma que você tem que usar uma roupa mais adequada e que no retiro da igreja, no campo da igreja, nada de biquíni, só bermuda até o joelho. Você fala assim: eu nem vou. Isso é manifestação da alma. Sabe por quê? Porque nesse corpo tem um espírito que gerencia as emoções. Então a alma, ela fica retida, porque o espírito enche o peito e fala assim: Joy, mando aqui. Mas se o espírito for mudo, amordaçado, fraco, raquítico, sabe aquele espírito que está assim: vamos para a igreja, a alma fala assim: não, você vai. Ele fala assim: tá bom, mas não demora lá. Então eu estou convocando vocês a entender a necessidade de fortalecer o espírito para neutralizar a alma. E o Senhor Jesus certa vez deu um exemplo e disse assim: ó, a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca, mas olha aí, a gente só sabe até a carne é fraca. A continuação do versículo é: o espírito está sempre pronto. Mas a gente não conhece essa parte, a gente sabe até a carne é fraca. Sabe por quê, irmãos? Porque o que fortalece o espírito chama-se a palavra de Deus. Crente de
pouca leitura ou pobreza de cultura bíblica, ele vai ser um crente dominado pela alma. Ele está fadado ao fracasso espiritual. Vai estar precisando sempre de uma mão na sua cabeça, de aconselhamento, de orientação, de pessoas perdoando ele, porque ele vai ser um pecador contumaz. Quem sabe o que é pecador contumaz? Que repete sempre as fraquezas. Ou seja, contumaz poderia ser substituído por costumeiro, teimoso. Agora, quando Jesus fala assim, olha lá, de todo o teu coração, você vai ter que tomar decisões inteligentes para me servir. De toda a tua alma, amarra essa vontade, neutralize essa vontade. Diga não à carne, e quando arrepiar, corte o pelo. Não pergunte que perfume que é. Sentiu um cheiro, arrepiou? Não pergunta que perfume que é, corte o pelo. Porque se você perguntar que perfume que é, já marca um encontro. Estão entendendo? O perigo da alma. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa é uma brincadeira. Quem tem alma aqui? A alma é uma das suas essências. Se você tiver domínio sobre o que da sua alma emana, você vai viver uma vida santa e agradável a Deus. E para você dominar a alma, versículo 2 do mesmo capítulo que eu citei: não vos conformeis com este mundo ou com o sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de quem? Não é a sua vontade. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus? Eu te pergunto, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já fez essa pergunta para Ele? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já fez essa pergunta para Ele? Porque eu até 17 anos eu era músico, maestro de banda aos 17, fazia cifra para 40 instrumentos musicais, maestro com 14, líder de mocidade aos 15, maestro de banda aos 17, e eu estava muito bem. Mas um dia o Senhor me chamou para a palavra e para o ensino, e aí eu tive que abnegar de todas as minhas intenções, porque eu estava disposto sim a compreender qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tive que neutralizar os sentimentos da minha alma. Eu tive que deixar o Roberto Carlos de fora, Aguinaldo Timóteo. Não existia Los Hermanos, mas já existia Skank, já existia YouTube, já existia outras entidades aí que se chamam de grupos musicais, e que eu confesso que eu gostava muito de ouvir. E até quando você ouve, você vai batendo o pé assim, né? E você vai batendo o pé, daqui a pouco você acaba perdendo o controle, porque a alma, ela te envolve nessas coisas. Mas para você entender e fazer a vontade de Deus, você precisa de exercer certo domínio sobre a tua alma. Agora, vamos falar um pouquinho de casamento? Vamos falar um pouquinho de casamento? Quem é casado? Não levanta a mão não. Quem é casado aqui? Imagina no seu casamento, se você não agir de coração no casamento, de todo o teu coração, ou seja, toda a tua inteligência. Imagina no seu casamento se você não dominar a vontade da alma. Como é que vai ser o seu casamento? Vai ser um casamento fadado ao fracasso, cheio de altos e baixos. É uma montanha russa de emoções, de sentimentos. São conflitos efervescentes, são discussões desnecessárias, competições
desiguais, aquela briga da mulher querendo liderar o casamento e o homem gostando que ela lidere, contrariando tudo, absolutamente tudo que é bíblico. Gênesis 3,16, Deus chamou Eva depois de sentenciá-la a dar luz com dor. Ele disse assim: o teu, não sou eu que estou falando, é Deus, não olhe feio para mim, o teu desejo será para ele. Quero ouvir um glória a Deus bem forte aqui dos homens. Ele te dominará. Cadê o glória? Medo de apanhar em casa? Você está... Cuidado. Está ruim assim a coisa? Deus olhou para ela e falou assim: o teu desejo, Eva, será para ele te dominará. Aí Paulo vem ensinando lá em Efésios e diz assim com clareza: mulher, seja submissa ao marido, porque ele é a sua cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E a mulher tem essa dificuldade de ser submissa, porque a mulher tem boas ideias, sim ou não? Sim. Mulher tem competência, sim ou não? Sim. Ela é caprichosa, sim ou não? Sim. Ela faz 10 coisas ao mesmo tempo, sim ou não? Sim. A mulher tomou conta do mercado de trabalho, sim ou não? Sim. As mulheres estão dirigindo o metrô, sim ou não? Sim. As mulheres vão acabar com o mundo, sim ou não? Para destruir o país, irmão, não precisa de muitas mulheres, só de uma. Só de uma. Ela já acaba com o país. Agora, Deus põe confiança na mulher, sim ou não? Sim. Deus vê organização, cuidados, perfeição no trabalho da mulher, sim ou não? Sim. E aí as mulheres só servem para orar. Não pode ser pastora, não pode ser dirigente, não pode ser missionário, só serve para orar. Está certo isso, sim ou não? Mulheres têm um papel de importância no céu, um papel de importância na terra. Deus conta com o trabalho das mulheres. Porque muitas mulheres menstruadas, com cólica, dor nos seios, ela entra na favela, dá glória a Deus e expulsa Satanás. O homem gripado sai de SAMU de casa. Vocês acham que Deus não está vendo isso? O cara dá 3 espirros e já fala assim: reúne a família. A mulher está sangrando e ela fala assim: não, vamos acabar com Satanás hoje. É uma briga dela com Satanás que a gente não sabe direito quem está sendo Satanás. Né? Os homens sabem do que eu estou falando. Tem uma época no mês que você fala assim: é você, amor? Você está sozinho? Glória a Deus. Você anda no fio da navalha, 3, 4 dias, assim, 5 dias, você anda no fio da navalha, assim. Aí passou, você sente alguma coisa diferente, você fala assim: glória a Deus, já foi. Só estamos nós dois agora. Agora, entenda uma coisa: Deus espera então que nós ajamos com Ele com inteligência. Ele não quer, irmãos, conversa fiada. Deus não quer conversa fiada de crente. Deus quer que o crente haja com inteligência. Que ele canalize os sentimentos favoráveis às coisas de Deus. Não ser envolvido por sentimentos perniciosos, vaidosos, sentimentos passageiros, sentimentos infláveis, sentimentos volúveis. Deus quer um sentimento constante. Por isso que os nossos sentimentos devem ser depositados em Cristo Jesus, que é o autor da nossa fé. E continua, irmãos. Aí ele fala assim, olha, Jesus fala lá para o escriba, assim, olha, todo o teu coração, tua alma, teu entendimento.
O entendimento, irmão, aí sim, o entendimento, vou dar só um exemplo para vocês. Quando a gente começou o curso aqui, em 2006, mais ou menos julho de 2006, eu falei para os irmãos assim, olha, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. E pedi para eles escrever na capa da Bíblia assim, olha, você busca conhecimento, Deus dá entendimento. Ah, mas eu não estou entendendo, porque você não conhece. Quando você conhece, você entende. Vou dar um exemplo de novo. Casamento. Quando você conhece a pessoa, você entende o que ela pensa. Quando você não conhece, você não entende. Aí, para entender, você começa a se encontrar, não é? Começa a se encontrar. Quer se ver todo dia. Quer abraçar todo dia. Quer beijar todo dia. É o primeiro amor em erupção. É uma vitamina C efervescente. É um radiador fazendo a permutação de calor. Aí vem a pandemia, aquelas pessoas que queriam se ver todo dia, um dia casaram porque se amam, e vem a pandemia, sai no braço, briga, se matam, separam, mas não queria viver junto pro resto da vida? A pandemia, ela não causou, ela tonificou uma situação que já existia. Se existia amor, aumentou o amor. Se existia problema, ficou mais claro aquele problema. Se existia agressão, houve mais agressão em menor tempo, porque eles estavam mais tempo juntos. Então, observe que quando Deus fala, Jesus fala, de todo o teu entendimento, você tem que se esvaziar de certas coisas que você pensa, acha, guarda, e voltar o seu entendimento para as coisas do céu. O grande problema é que a gente se envolve com muitas questões na nossa vida. Está aí o advogado que se envolve com leis, códigos e com entrelinhas. Está aí o juiz que se envolve com processos. Está aí os psicólogos que se envolvem com a mente das pessoas. Está aí os psicanalistas que se envolvem com depoimentos dessas mentes. Está aí os grandes construtores que se envolvem com a alvenaria civil. Está os pastores que se envolvem com a Bíblia e alguns com a teologia. Por quê? Porque eles querem entender mais daquilo que eles põem a mão a fazer. Agora, você se candidata a amar o Senhor, mas não entende direito o que é, como é, quando é, quanto é e como fazer melhor em amar ao Senhor. Então a gente vai se distanciando desse amor. Chega ao ponto de a gente receber o nome de crente velho. E um dia um professor me disse assim, professor Valmir, não deixe os novos convertidos sentar perto dos crentes velhos. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou assim, ele vai desaprender. Triste notícia, né? Paulo fala assim que as moças têm que sentar perto das senhoras para aprender com as senhoras. E Paulo também diz assim, quando eu era menino, agia como menino, fazia as coisas de menino, andava como menino. E para a gente deixar de ser menino, a gente tem que parar de andar com menino e andar com homens. E aí os novos convertidos vêm no primeiro amor, e aí eles encostam em alguns crentes maduros que já estão um pouco enfadados, cansados, desanimados. Por quê? Com uma certa razão, porque quando ele aceitou Jesus, alguém já falou assim, Jesus breve vem, e não veio até hoje. Eu com 10 anos de idade, minha avó falou assim, vou te dar uma Bíblia, meu neto, porque Jesus vem. Vem quando, vó? Logo ela morreu e Jesus não veio. Eu já estou morrendo e ele não veio ainda. Mas para muitas pessoas que a gente conhece e viveu, ele já veio. E o fato dele não ter vindo em pessoa não quer dizer que eu não vou encontrar com ele na hora que ele puxar uma senha. Inclusive eu queria te falar isso aí. A próxima senha pode ser minha, mas também pode ser sua. Então você fica atento, porque eu posso ser chamado antes de você, eu vou ser chamado antes de mim.
Então, quando a gente entende a complexidade, o alcance, a abrangência desse amor, aí a gente tem mais facilidade de entender o que a gente precisa fazer com o amor. Não basta só você entender a complexidade, a abrangência e o alcance do amor. Você precisa saber o que fazer com o amor. Vou dar um exemplo aqui simples para vocês. Vou falar de futebol, mas sem citar ninguém, tá bom? Você sente aí na sua mente. Nós temos um campeonato que está finalizando. Não conseguimos o gol nos 90 minutos, foi para a prorrogação. Também não conseguimos o gol na prorrogação. Aí foi para os pênaltis. Aí o nosso time, não vou falar qual é o time, ele perdeu algumas chances e agora falta uma pessoa cobrar o último pênalti. Se ele errar, perdemos. Se ele acertar, campeão! É tetra, né? Então, eu pergunto para vocês, quem vai cobrar aquele último pênalti? Ele sabe o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Bom, presta atenção, estou falando com você. Ele sabe o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Bom, a gente sabe que a gente tem que amar? O que a gente tem que fazer? Agora, essa pessoa que vai cobrar o último pênalti, ele vai acertar? Se for o que eu estou pensando, ele vai cair. Na hora ele vai cair. Mas olha só, ele sabe o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer? Bom, ele vai acertar? Preste atenção. O que é que nós temos no estádio? A metade do estádio torcendo para ele acertar e a outra metade torcendo para ele errar. É o time contra e o time a favor. Então, o que é que ele tem que fazer para acertar? Presta atenção, vou te ensinar isso aqui. O que é que ele tem que fazer para acertar? Primeiro, entender que existem duas energias ali, a positiva e a negativa. Eu sei que nós estamos entre crentes e salvos e muitas pessoas rejeitam energia, mas a palavra energia do grego é energeia, e a palavra energeia ela serve também para ressuscitar, levantar. Agora olha o que acontece, ele vai cobrar, tem uma energia negativa e tem uma positiva, ele precisa fazer o que? Acertar. Ele vai acertar? Depende dele. Então eu vou te ensinar isso aqui. Alguém ofende a gente, o que a gente tem que fazer? Ofender, devolver ou amar? Amar. Alguém maltrata a gente, o que a gente tem que fazer? Maltratar, perdoar ou amar? Amar. Alguém fala mal da gente, coisas que não existem, levanta falso testemunho, calúnia, o que eu tenho que fazer? Processar ou amar? Você está disposto a fazer isso quando a pessoa age dessa forma com você? Sim. Porque a gente sabe o que é amor, sabe para que serve o amor, mas nem sempre a gente consegue agir o amor. Deixa eu explicar isso aqui para você. A pessoa vai cobrar um pênalti. O que é que ele tem que fazer? É o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Não deixar que a energia externa altere os resultados das minhas convicções internas. O seu chefe fala assim: se eu fosse você, ia lá e tirava a satisfação. Mas Jesus fala assim: perdoa, ama. A sua sogra fala assim: te traiu, põe na rua. Aí o Espírito Santo fala assim: perdoa, dá uma chance. Eita Deus. O seu pai fala assim: se eu fosse você, eu não aceitava de volta. Mas o Espírito Santo fala assim: você é cristão? O cristão perdoa, o cristão ama, o cristão dá uma chance.
A gente sabe o que tem que fazer, mas nem sempre a gente consegue fazer, porque nós damos ouvido a vozes externas e não a voz do Espírito Santo que urge dentro de nós. E aí a gente falha, sabe por quê? Porque a gente não faz o que precisa ser feito e Satanás, esse é meu. E aí você passa a ser promovido lá no inferno como alguém que conseguiu satisfazer as trevas, ao invés de contrariar as trevas e satisfazer a luz. Por isso que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, em primeiro lugar, você tem que saber o que fazer. Segundo, tem que estar pronto para renunciar. Terceiro, você tem que ouvir as suas convicções. Agora, se você não tem convicções, então você precisa mudar alguma coisa na sua vida. Alguma coisa na sua vida. Eu falei esses dias na nossa igreja que você pode ser. Você pode ser. Não estou dizendo que você, mas você pode ser o resultado das 5 pessoas com quem você anda. Então, o seu filho adolescente rebelde, por que ele está rebelde? Porque está andando com rebelde. Mas o seu filho crente que é bênção e fala língua estranha, por que ele está assim? Porque ele está andando com jovens da idade dele que são bênção e falam língua estranha. Aleluia! Agora, o marido que não ouve a mulher, não perdoa a mulher, não tem cuidados necessários com a mulher, por que ele é assim? Porque quando ele está angustiado, ele senta na roda dos escarnecedores e vai ouvir os escarnecedores aconselhá-lo. Faltou-lhe o entendimento. E quando a gente ama a Deus de todo o entendimento, a gente deixa um monte de coisa para lá. Por quê? Porque o que está aqui dentro é maior, é melhor, é mais forte, é correto, é santo, é bendito, é de Deus. Amém, glória a Deus. Se você não tiver essa convicção, então você precisa buscar. Por isso que Jesus disse assim: olha, esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus. E por falar em amar a Deus, a quarta palavra que surge na continuação do versículo é de todas as tuas forças, não é? E vamos falar um pouquinho de todas as tuas forças. O bujão de gás, alguém conhece? Sabe o que é bujão de gás aqui? O bujão de gás, o P13, ele tem aproximadamente 16 a 17 quilos por causa do vasilhame. Você já tentou levantar um bujão e não conseguiu? Quem já tentou e não conseguiu? Que conclusão que você chegou? Não tem força. Não, você tem força, mas a força não é suficiente. Você tem força, porque você levanta leite, você levanta um sofá, você levanta um balde com roupa, você levanta um tanquinho, você levanta panela de pressão cheia de feijoada, sim ou não? Mas você não consegue levantar aquela estrutura. Para aquilo ali, as suas forças não foram suficientes. E quando o texto diz amar a Deus de todas as suas forças, talvez você não está tendo força o suficiente. Por quê? Porque você esqueceu de exercitar a sua musculatura espiritual. E não tem uma outra forma ou técnica de você exercitar a sua musculatura espiritual, senão fazendo academia na casa de Deus. É na casa de Deus. Sabe como é que você faz academia na casa de Deus? Amando, perdoando, tolerando, limpando, servindo, trabalhando, evangelizando, consagrando, orando, vindo para a EBD, vindo para os ensaios, participando de todas as atividades e servindo com alegria. Algumas vezes você vai estar contristado com determinadas ordens que você vai receber do seu líder, mas você vai ter que lembrar dessa frase mágica: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí você simplesmente faz o que precisa ser feito, vai ser abençoado, porque toda autoridade é instituída por Deus, não a pessoa que senta lá.
não a pessoa que está lá naquela cadeira. Ele não foi instituído por Deus, mas aquela cadeira foi. Quem colocou ele lá foram os votos, foram as escolhas, foram as pessoas, não foi Deus. Deus respeita a sua escolha, o seu voto, a sua decisão, você estando feliz ou infeliz, mas a autoridade é instituída por Deus. Então, exercitar a sua musculatura espiritual vai fazer com que você ame a Deus com todas as suas forças. E quando o vento soprar, você vai conseguir reagir. E quando o tsunami balançar, você vai conseguir se sobrepor. E quando as lutas se levantarem, você vai abaixar a cabeça e vai passar por baixo das ondas. E quando alguém levantar coisas fortes contra você, você não vai tirar os seus pés deste lugar. Aleluia, Deus. Nós temos que aprender a reagir e não deixar-se ser levado, como diz o apóstolo Paulo, como folhas secas por todo e qualquer vento de doutrina. E a expressão amar a Deus sobre todas as coisas, ela envolve todas essas áreas. E depois, quando você tem todo esse amor disponível para devolvê-lo a Deus, aproveite com esse mesmo amor e ame o próximo como a si mesmo. Amar o próximo parece que é um pouquinho mais complicado do que amar a Deus. Segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é fácil, sim ou não? Sim. Mesmo sem ver? Sim. É fácil amar a Deus sem ver? Sim. Você sabe se Ele está te vendo? Você sabe se Ele está te ouvindo? Você sabe se Ele está te guardando? Você sabe se Ele está te defendendo? Você sabe se Ele está do seu lado? E você ama sem ver. E não ama o irmão que vê. Foge do irmão carente, foge do irmão tribuloso, foge do irmão fraco, foge do irmão desviado, foge da moça que engravidou na igreja, foge daquele que fracassou e caiu, foge daquele que voltou a fumar, foge daquele que voltou a beber, foge daquele que adulterou, foge daquele que divorciou. Eu amo a Deus, mas não consegue amar aquele que Ele vê. Então isso não é amar o próximo como a ti mesmo, porque tem pessoas que são especialistas em amar o próprio umbigo. Você tem umbigo? Põe o dedo no umbigo aí. Lembrou do umbigo? Tem gente que ama o próprio umbigo. Então, o umbigo estando bem, ele não precisa amar ninguém. E o texto diz: ao próximo como a ti mesmo. Então, para finalizar, eu queria falar de coisas importantes aqui e entregar o microfone. Coisas importantes que se relacionam ao amor. Uma das coisas que eu queria falar: o amor é mais importante do que o conhecimento. O amor é mais importante que o conhecimento. Eu sou de uma época em que os pastores mal sabiam ler, mas amavam. Mal sabiam ler, mas pregavam. Mal sabiam ler, mas profetizavam. Mal sabiam ler, visitavam, evangelizavam, faziam campanha, expulsavam o demônio, tinham autoridade do Espírito Santo. Não tinha conhecimento, mas tinha amor. E muitas pessoas estão deixando de amar porque têm farto conhecimento. E Paulo fala lá no 2 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada serviria. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos
e tivesse os dons de profecia, mas não tivesse amor? Então eu queria dar um recado para você que tem dons. Amor é mais importante do que dom. Amor é mais importante que virtude. Amor é mais importante do que a gente achar que está imbuído de uma autoridade divina, mas está desprovido de um amor celeste. Amar ainda é a coisa mais importante. O apóstolo Paulo falou com clareza, dizendo as 3 grandes virtudes: fé, esperança e amor. O mais importante é o amor. A fé você precisa para ir para o céu. A esperança você precisa para chegar na glória. Mas quando você chegar lá, você não vai precisar da fé nem da esperança, mas você vai viver o completo e total amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus. Então é desse amor que nós precisamos ser cheios, estar cheios e encher as pessoas que chegam perto de nós. O amor é mais importante que as doações sacrificiais ou generosidade. Deus te abençoe pela oferta que você deu. Deus te abençoe pelas cestas básicas que você dá. Deus te abençoe pelo carro que você presenteou à igreja. Deus te abençoe pelo terno que você deu para o bispo. Deus te abençoe por ajudar a pagar essas cadeiras. Mas nada disso te coloca no céu como o amor. O amor te põe lá, a generosidade não te põe. Então o amor ainda é mais importante que toda e qualquer generosidade. O amor é a verdadeira evidência da nossa conversão. Quem ama sacrificialmente prova que se converteu. Quem ama sacrificialmente prova que se converteu. Então não é de se assustar que nós temos igrejas pelo Brasil afora lotadas de pessoas que ainda não se converteram, porque ainda não estão entregues ao amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso nós precisamos fiscalizar em nós. Será que eu estou vivendo o primeiro amor? Olha que coisa impressionante que a gente acha aqui em Apocalipse capítulo 2. Abra por favor Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Ele vai aparecer ali já já. Tu, porém, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Próximo versículo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Olha, primeiro amor, versículo 4. Primeiras obras, versículo 5. Primeiro amor, obra, elas se entrelaçam. Porque amor sem obra não tem funcionalidade. Obra sem amor não tem utilidade. Então, praticar o primeiro amor é simplesmente voltar a praticar as primeiras obras. É voltar como se você estivesse no comecinho da sua vida com Cristo. É lembrar do cheiro gostoso da palavra. É dobrar o joelho e chorar por não aguentar a maravilhosa presença do Espírito Santo. É lembrar que quando era ministrado as primeiras palavras, a gente pegava com muita importância, porque a gente dependia daquilo para voltar nos próximos cultos. E hoje parece que essas palavras já não são as mesmas, as profecias já não surtem os mesmos efeitos, as pregações já não nos aquecem e não nos convertem. Parece que a ceia já é um ritual mensal e a conversão já não tem muita funcionalidade, porque a igreja parece que aos poucos, eu estou falando isso no Brasil, não em Guaianazes, eu acho que mais em Mogi,
as igrejas estão virando um clube social religioso de pessoas intelectuais que seguem um estilo de vida cristão. São pessoas que têm dificuldade de dizer não ao pecado, são pessoas que têm dificuldade de combater o pecado, são pessoas que têm dificuldade de confrontar com quem vive em pecado, são pessoas que têm dificuldade de abandonar aquilo que eles sabem que é pecado, são pessoas que se aproximam do pecado e brincam com ele como se brinca com uma cobra cega, flertam com o pecado. Sabe por quê? Porque o amor, o verdadeiro amor, o amor que você exerce ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, ele te blinda para você não ter contatos com as trevas e com o que nela há. Então, praticar o primeiro amor é viver como se você tivesse se convertido hoje, naquela alegria, naquela disposição de chegar antes da hora, de fazer o que precisa, de dar glória a Deus em todas as palavras, de receber aquilo que sai do altar e de estar pronto para falar para outros mendigos, aonde você, ex-mendigo, encontrou pão. Glória a Deus. O amor é muito importante. O amor é muito importante, ele tem que ser levado a sério. Eu finalizo aqui dizendo que um dia, um doutor da lei, como esse escriba, interrogou Jesus e disse: qual é o maior mandamento? E Jesus deu a mesma resposta. Em Lucas 10, 26. Lucas 10, 26. O escriba, o doutor da lei interrogou. Pode pôr para mim aqui, Lucas 10, 26. Interrogou e ele deu uma resposta igual. E disse assim: olha, pode pôr aqui para mim? Lucas 10, 26. Lucas 10, 26. Depois disto, 25. 25. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Doutor da lei. 26. Ele disse: que está escrito na lei? Como lês? 27. Respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. A mesma resposta. A mesma resposta. E ao teu próximo como a ti mesmo. 28. Disse Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo que eu devo amar? Ao próximo como a ti. Quem é o meu próximo? 30. Respondendo, Jesus disse: descia o homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores. Primeiro personagem, salteadores. Os pais despojaram, espancando, retiraram, deixando no meio morto. 31. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, passou de largo. 32. De igual modo também o levita, segundo personagem, primeiro personagem, salteador, segundo personagem, levita e o sacerdote, passou de largo. 33. Mas certo samaritano, terceiro personagem, samaritano. Eu vou ficar aqui. Primeiro personagem, salteador. Ele tinha uma ética de vida. E nessa ética ele ensinava o seguinte: o que é teu, é teu. O que é meu é meu. Mas o que é teu pode ser meu. Aí vem o segundo personagem, o levita e o sacerdote. O levita disse assim: o que é teu é teu.
que é meu é meu. Aí vem o terceiro personagem, o samaritano. O que é teu é teu. O que é meu pode ser seu. Pegou, tratou, hospedou, pagou, assumiu os cuidados. Aí Jesus disse: esse amou o próximo mais do que os outros. Esse demonstrou amor ao próximo. Porque a gente amar o pai, a mãe, o irmão, a esposa é uma coisa. Agora, se amar um migrante, imigrante, mendigo, órfão, divorciado, uma pessoa sem eira, nem beira, essa pessoa é o próximo. E quando você está incluído do amar a Deus sobre todas as coisas, aquela pessoa que Deus coloca no seu caminho é a pessoa que você vai amar despretensiosamente, sacrificialmente, sem esperar nada em troca. Aí eu finalizo aqui dizendo o seguinte, para a gente fechar o nosso sermão. Jesus disse lá em 25 de Mateus, ele disse assim: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava com frio e me vestiste, estava preso quando me visitava. E quem fez isso não sabia o que estava fazendo para Jesus, fez barulho estranho. Mas Senhor, eu nunca te vi nessa situação. E ele disse assim: mas se você fez a um dos meus pequeninos, você fez a mim. Então Deus coloca pessoas no seu caminho, e para essas pessoas que Ele coloca no seu caminho, você tem a nobre oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas, teu coração, tua alma, tuas forças, teu entendimento, ao próximo como a ti mesmo, e mais do que isso, agir, voltar, fazer e praticar o primeiro amor, como se você tivesse nascido ontem na graça, e não como se você tivesse tantos anos de igreja, de cristianismo, de experiência e de vida com Deus. O amor, então, é a coisa mais importante que a gente pode praticar e agir. O que a gente precisa é como o jogador de futebol, sabe o que tem que fazer, faça mesmo que a metade discorde, mas haja não pela opinião dos outros, mas pela voz das convicções internas que você tem aprendido segundo a palavra de Deus. Deus é Cristo, te abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.